Sejam bem-vindas a mais uma live neste canal. Tô muito empolgada para a live de hoje. Tô toda de rosa porque vamos falar do arquétipo da harmonia, vamos falar de relacionamentos, vamos falar de muitas coisas legais. E eu quero ver vocês também animadas comigo aqui pra gente se conectar em bando, a gente se conectar de forma coletiva, tá? Quem estiver chegando, já manda aviãozinho, sejam bem-vindas. Vou mandar uns aqui. E aí, como vocês estão? Prontas para esse eclipse? Hoje temos não só portal de lua nova, né? Hoje começa uma nova lunação, hoje é um portal de lua nova, mas também é um eclipse. A gente tem eclipse solar, não dá pra ver. Sinto muito aos homens, porque a maioria dos homens são visuais e gostam de ver. E aí eu tenho alguns seguidores que falam, não vai dar pra ver aqui no Brasil. Mas dá pra sentir. Dá pra sentir, meu bem. O negócio não é você ver o eclipse, o negócio não é você ver a energia, o negócio é você sentir. E é isso que eu vou ensinar vocês aqui hoje, é isso que a gente vai trabalhar aqui juntas, pra gente poder sentir o que a gente precisa e transformar a partir do nosso sentir. Faz sentido? Como vocês estão? Sejam bem-vindas. Oi, Jéssica tá cansada. Já tá cansada? Se prepare, então. Se prepare, porque o eclipse promete. Eclipse, gente, eu já falei isso lá na alunação na parte de lua nova, né? Lua nova. Pera aí, volta. Eu já falei, empolgada pra live. Gosta? Sim. Gosto de gente empolgada. Venham empolgadas. Eu falei isso lá no outro eclipse, né? Que começou a temporada entre eclipses com o eclipse lunar na lua cheia da lunação passada. Essa lua é a lua nova, que é quando a gente tem eclipses solares, é sempre numa lua nova, porque é quando o sol e a lua estão alinhados e a lua fica na frente do sol. E aí, não sei se vocês sabem disso, mas eclipse lunar é sempre na lua cheia e eclipse solar é sempre lá na lua nova. E aí, houve uma temporada de eclipses. Entre um e outro, a gente teve essa temporada que encerra hoje. Essa temporada, ela é um momento maior, onde a energia fica mais potencializada para nossa transformação. Quem tá aqui conectada comigo, quem tá buscando essas informações, quem tá se antenando para as coisas, vai ter muita mais clareza sobre quais são essas transformações, quais são as sombras que vão emergir para que você possa colocar luz. Porque o que faz um eclipse, no caso do eclipse solar, é a sombra da luz, que representa o nosso inconsciente, que traz as memórias do nosso inconsciente, elas encobrem a luz do sol, que é a nossa luz, o nosso poder pessoal, a forma como a gente se mostra, como a gente é vista, e a nossa luz, né, a sua fonte de luz interior. E aí, gente, a gente pode ficar preocupado um pouquinho com relação a isso, né? Bom, vai vir sombras, vão externalizar emoções à flor da pele, conflitos, sempre são coisas assim, um pouco sensacionalistas que a galera da astrologia fala, né? Eu gosto de trazer vocês um pouco mais pra matéria, que é o que a alquimia faz, a integração de tudo. Então, não é pra gente se assustar, sabe? É pra gente ter clareza e muito mais consciência do que é que tá nos impedindo de acessar a nossa luz, de transbordar aquilo que nós queremos, de acessar aquilo que nós gostaríamos e de receber aquilo que merecemos. Faz sentido? Então, se o universo é grandioso e abundante em suas manifestações, o que nos impede de ter o que nós queremos? O que nos impede? Fala aí, quero saber agora, já quero conversar. O que nos impede de acessar essa luz, de encontrar o que nós queremos? Fala pra mim. Vamos conversando, tá? Curioso nesse tipo de assunto. Curioso ou interessado? Curiosidade não leva ninguém a lugar nenhum, mas interesse sim. Faz sentido. Muito bem. O que faz, gente? Responde aí. Nossas crenças, sombras. Obrigada, Lia. Exatamente.
Se o universo gira em torno da luz, afinal todos os planetas estão girando ao redor do Sol, o Sol é a luz, o que nos impede de acessar essa luz e essa abundância do que nós queremos receber, o que queremos manifestar, são as nossas sombras. É a nossa própria sombra, o nosso inconsciente e os nossos padrões que nos levam a essas sombras. Portanto, quando a gente traz luz a essa sombra, isso é mágico, isso é um portal, isso é uma grande transformação. Porque a partir desse momento que eu enxergo essa sombra, eu tenho a oportunidade de colocar luz, eu tenho a oportunidade de transformar, eu tenho a oportunidade de resolver isso aqui e não me tornar mais um canal da sombra, mas um canal da luz, certo? Medo, né? O Peter falou também, é tudo sombra, né? Medo, insegurança, falta de que mais? Eu ia falar falta de outra coisa. Medo, insegurança, crenças, bloqueios. Sensacional, o Alquimista da Lua já falou. Quem é Alquimista da Lua? Qual é o seu nome? Transmutação, exatamente, muita transmutação. E aí, pra gente começar a entrar no assunto aqui relacionado a essa transformação em especial, já que estamos entrando em um arquétipo específico, eu quero saber de vocês, qual é o maior portal de transformação que nós temos aqui no planeta Terra? Qual é o maior portal de transformações de transformação que nós temos aqui no planeta Terra? Qual é? Quero ver quem sabe. Hoje eu vou fazer várias perguntas que eu quero que vocês respondam pra mim. Quais são, talvez, quais são, né? Através de quais portais a gente tem as maiores transformações aqui no planeta Terra? Vamos lá, chuta aí, gente. Qualquer coisa, o que vier na cabeça. Cheguei, disse a Cat, seja bem-vinda. Eclipse, Luana chegou atrasada, já falei um pouco do eclipse aí, tá? Quais são os maiores portais de transformações que nós temos aqui no planeta Terra? Na sua cara, não tô falando lá do universo não, tô falando aqui, ó, na sua cara. Os maiores portais de transformações que nós temos aqui no planeta Terra... Tá todo mundo curioso, né? Coloca o coraçãozinho aqui, dá coraçãozinho pra mim, dá like pra eu poder falar isso. Pra gente, porque quando vocês dão coraçãozinho, essa live chega em mais pessoas, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas a gente espalha mais esse conteúdo na internet, tá? Então, o maior portal de transformação que a gente tem aqui no planeta Terra são as pessoas. São as relações que nós temos, são os relacionamentos que nós alimentamos. Esse é o maior portal de transformação. Esses são os maiores portais, porque são os portais que abrem o cardíaco e fecham também, né? Abrem e fecham a nossa capacidade de se abrir e se fechar, né? Para a vida, para quem nós somos. Então, as pessoas e as relações são os maiores portais de transformação. Como que nós podemos utilizar isso, né, fazendo essa conexão com o que está lá no céu? Essa energia desse momento, que entra com um eclipse, que entra com uma lua nova, é a energia de relacionamentos. A gente vai entrar no arquétipo de Libra, que fala sobre as trocas equilibradas, sobre a harmonia, a beleza dessa harmonia na nossa vida, sobre as relações de propósito, de crescimento, as parcerias que te impulsionam e te fazem expressar o seu máximo potencial. E aí eu te pergunto agora, nesse momento, vamos ao momento reflexão. Como estão os seus relacionamentos hoje? Como são as suas relações hoje? As pessoas que você se relaciona hoje, elas te apoiam, elas te incentivam, elas te elogiam, não só da boca para fora, mas com profundidade sobre quem você é. Elas te impulsionam, apoiam os seus projetos, apoiam os seus ideais. Elas te amam incondicionalmente, mesmo em momentos de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento. Elas estão do seu lado por quem você é ou pelo que você faz. Reflexão agora. Qual é a maioria das suas relações? Eu acho que eu tenho uma relação assim, como a Fernanda falou aí agora. Talvez eu tenha duas. Talvez a maioria das minhas relações não seja assim. Talvez a maioria das minhas relações sejam... Responde aí pra mim, gente. Vocês têm relações assim? A pessoa não quer se expor aqui, né?
Talvez a maioria dos seus relacionamentos não seja assim. Sejam com pessoas que não enxergam totalmente a sua luz, que não valorizam totalmente o seu trabalho, que não apoiam aquilo que você acredita, que não incentivam os seus sonhos e projetos, que não admiram as suas qualidades e também não admiram os seus defeitos, porque qualidades e defeitos também podem ser admirados, defeitos também podem ser admirados, porque eu tendo defeitos que eu tenho clareza sobre eles, eu também tenho as qualidades complementares daquele defeito. Faz sentido? Ou ficou confuso? Então, talvez as suas relações e os relacionamentos de uma maneira geral não sejam aquilo que você realmente gostaria, não te tratem da forma como você realmente gostaria. E aí, fala aqui pra mim, gente, tá fazendo sentido? Ficou alguma coisa clara aí? Eu tô levantando alguma sombra? Tá ficando um pouco evidente o que a gente vai olhar? Fala aí pra mim. Paula, você chegou atrasada. Eu já falei coisas interessantes aqui pra você. Tá fazendo sentido, gente? Posso continuar? Por que eu falei que os relacionamentos são os maiores portais de transformação que nós temos aqui no planeta Terra? Porque através das relações e da forma como nos relacionamos, nós abrimos e fechamos o nosso cardíaco. E o cardíaco, ele é o meio entre o céu e a terra. Na mandala astrológica, que eu vou ter que começar a desenhar aqui nessas lives, né? Vou ter que arrumar um quadro menor para desenhar aqui. A gente tem um X, assim, que são os signos cardiais. Então, esse signo, o signo da parte mais baixa da mandala é Câncer e o da mais alta da mandala é Capricórnio. Então, esse eixo vertical nos leva da origem da vida para o nosso destino aqui na vida, ou seja, de onde eu nasci para onde eu vou morrer, né? A nossa origem para o nosso destino. Então, a família e o propósito, ok? A outra parte que faz o elo horizontal é a energia de Libra e Áries. E é quando a gente tem as trocas com as pessoas. Então, a troca horizontal são através das pessoas. E essa troca vertical, ela diz respeito a toda a nossa energia, ou seja, todos os nossos chakras, né? Porque são chakras superiores que nos ligam à parte sutil e chakras inferiores que nos ligam à matéria. E na parte horizontal, a gente tem a conexão de todos através do cardíaco. É o cardíaco que me faz expandir para o propósito, me conectar com as informações mais sutis que expressam a minha essência, ou me fecham para esse propósito. E quando eu me fecho, o que me fecha? São as sombras. São os traumas, são as dificuldades, as fraquezas, os pontos que não enxergamos sobre nós. É isso que me fecha. Então, quanto mais experiências dolorosas nós temos, por exemplo, em relacionamentos, que é o que eu vou falar aqui hoje, então você teve várias experiências dolorosas. Ah, você foi traída, você foi trocada, você foi abandonada, você foi rejeitada. Então, várias experiências formaram as memórias que você carrega. Essas memórias geram as sombras e os traumas que você alimenta. Quanto mais você se fecha para não acessar essas memórias e essas sombras, mais elas são alimentadas dentro de você. Então, quando a gente coloca luz nessas sombras, quando vem um eclipse e nos impulsiona para isso é transformador, porque eu não vou sofrer com isso, eu não preciso sofrer com isso. Eu vou simplesmente tirar um móvel da frente e enxergar aquilo que estava reluzindo. Faz sentido, gente? Faz sentido o que eu tô falando? Vocês estão se conectando aqui? Pelo amor de Deus, fala que sim. Fala que eu não tô viajando sozinha. Eu escrevi várias coisas hoje pra falar aqui, mas eu tô falando do meu coração, porque essa energia de Libra é maravilhosa. Fala da nossa expressão do nosso coração. Então a gente precisa se conectar com essa expressão do coração. Faz muito sentido.
Ótimo, maravilha. E aí, o que que acontece? Se você não tem essa visão que eu tô trazendo aqui pra você, que não precisa ser sofrido, que não precisa ter dor e que não precisa realmente de... Dor tudo bem, tá, gente? Dor pode ser que tenha, mas não precisa ser sofrido. Você consegue atravessar isso com clareza, com amor no seu coração, porque você vai procurar essas sombras. Você vai cavar em você essas sombras. Você vai com vontade de ver quais são essas sombras. Eu quero conhecer essas sombras sobre mim mesma. E quando eu encontro essas sombras através do espelho do outro, eu simplesmente expando a minha luz. Eu simplesmente... É o que acontece depois que o eclipse sai. Essa luz do sol brilha como nunca brilhou antes. De uma forma única. Então, essas sombras vêm através das pessoas. Vêm através dos outros. Vêm através das relações que você está tendo. Se você está tendo uma troca onde você... Como você se sente? Vamos ao ponto-chave de tudo isso. Como você se sente através dessas relações? Que sentimento é esse? Então, ao invés de me fechar para o que eu sinto, ao invés de ter medo desse sentimento, eu não quero me sentir rejeitada, eu não quero me sentir abandonada, eu não quero me sentir não amada. Ao invés de me fechar para esse sentimento e aí eu não me relaciono mais com as pessoas, eu vou me abrir para sentir o que esse sentimento está me trazendo. E eu vou sentir de fato o que isso me traz. Então, o que eu sinto com essas experiências? Eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto desvalorizada. Esse aqui é um ponto muito importante. Desvalorizada, por quê? Porque o sol é o nosso alto valor, é o senso de alto valor. Então, num eclipse onde o sol é encoberto, é uma oportunidade de você enxergar o seu senso de alto valor que as suas sombras te encobriam. As sombras não deixaram você enxergar quem você realmente é e o quanto vale a sua própria energia. E eu não estou falando agora só de uma maneira superficial e sutil. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma cliente essa semana, eu troquei ideia com ela essa semana, acho que foi ontem, inclusive, e ela falou o seguinte: cara, eu tinha noção do que estava acontecendo comigo, eu tinha muita consciência de que ele não era a pessoa ideal pra mim. Ela estava falando de um relacionamento amoroso. Ele não era a pessoa ideal pra mim, ele me tratava de uma forma como eu não gostaria, ele fez várias coisas que eu via que não tinha sentido naquela relação, várias coisas que eu não gostava, e eu sabia disso tudo, mas eu me prendia naquilo ali. Então, hoje que eu não quero mais, eu decidi que eu não quero, ela falou o seguinte: eu só posso entender que eu tinha muita falta de amor próprio ali. É muita falta de amor próprio, é muita desvalorização de mim mesma, para poder me manter naquilo, entendeu? E aí é onde eu quero que vocês enxerguem um pouco mais profundo do que isso. Porque, tudo bem, isso é uma coisa óbvia, vamos dizer assim, falta amor próprio em mim. Mas qual é a parte desse amor próprio que me falta? Qual é a peça desse quebra-cabeça que eu tenho que montar? Qual é a alquimia que está me prendendo a não enxergar sentimentalmente aquilo que eu já enxergo conscientemente? Porque nós produzimos a nossa própria alquimia. Os sentimentos e as emoções são uma produção alquímica. E aí, se eu estou produzindo a partir das minhas sombras, eu vou criar experiências através dessas sombras. Eu não vou conseguir sair delas. Porque não é a consciência, eu não preciso... Não é a consciência, não. Não é o pensamento. Não é o pensamento que me tira daquilo ali. Então você fica presa ainda na mente, de achar que é a mente que vai me tirar dali. E aí eu fico fazendo o quê? Me culpando. Então, nossa, como eu tava mal de amor próprio, é muita falta de amor próprio, é muita desvalorização. Então eu me culpo. Eu caio na culpa, eu caio na autocrítica. E eu caio na armadilha da sombra, percebe? Tá fazendo sentido, gente? O meu papel aqui hoje, e o papel que eu sempre trago aqui pra vocês nas lives, é não deixar vocês se prenderem na armadilha das sombras. Que é o quê? Botar mais sombra em cima daquela sombra. Então, eu tô vendo que eu tô numa situação, eu não conseguia sair dela, e agora eu tô conseguindo, mas ainda dói? Ótimo! Então, agora eu tenho clareza que ainda dói. Então, se ainda dói, deixa eu sentir essa dor. Sinta a dor.
Sinta a dor da qual você foge. Sinta a dor do que você está querendo transformar. Sabe, do que você está buscando transformação, do que você está mudando. Sinta a dor de se aquilo não transformar na minha vida, qual é a dor que eu vou sentir? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da falta, a dor da solidão. Sinta essa dor. Permita que essa dor emerja para que você se enxergue acima da dor. Para que você veja que não é a dor que te diz até onde você vai, nem a sombra que vem dessa dor, mas é você que passa por ela, ou melhor, ela que passa por você, né? Ela que passa por você. Entende? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? E aí, quando as pessoas trazem pra você os sentimentos, esse é o ponto onde você tem que focar. Esse é o ponto onde você tem que colocar a luz. Então, o que eu estou sentindo sobre mim e o que eu acredito ser verdade sobre mim para me manter numa relação assim? O que eu acredito ser verdade sobre mim para atrair pessoas que me tratam assim? O que eu preciso alimentar de sombrio dentro de mim para acreditar que eu mereço ser tratada assim? Para acreditar que eu mereço esse tipo de relação e que eu não mereço as relações de abundância, de crescimento, de propósito. Faz sentido? Coloca uns foguinhos aqui para eu saber que vocês estão aí, porque vocês não estão falando nada. Coloca uns foguinhos aí pra gente transmutando já essas sombras que eu posso estar mexendo aí. Tá? Por favor, vamos lá. Isso aí. Então, gente linda, quando eu falo disso, de sombra, de luz, parece um pouco abstrato, eu sei, a astrologia também traz isso de uma maneira superficial e abstrata. O que eu trago aqui pra vocês não é só a astrologia, porque eu gosto de frisar isso sempre nas lives, a astrologia é só uma parte da alquimia. A alquimia fala sobre a criação de tudo, a criação da nossa vida, a criação da realidade. E a criação da nossa realidade não diz respeito apenas à parte astrológica, essa parte mais sutil, que nos dá uma certa euforia, né? Porque a gente está saindo um pouco da densidade aqui da matéria e encontrando uma luz no fim do túnel. Mas é muito superficial perto do que a gente pode fazer ainda com relação a todas essas informações. Então o que eu trago para vocês é vocês enxergarem a luz. Quando experiências negativas sobre nós e a própria luz, tá? Não é só a luz do mundo e também a verdade sobre a vida e as coisas, mas a sua verdade, a sua própria luz, que é isso que te tira dessas sombras. Então, quando, por exemplo, experiências desafiadoras acontecem na nossa vida, experiências desconfortáveis, experiências ruins, como nós consideramos, a nossa tendência, mesmo que não tenhamos tanto conhecimento a respeito do autoconhecimento, a tendência do ser humano é ir para o negativo. Então, se você já tem um pouco de consciência de que as experiências externas não estão desconectadas das suas experiências internas, que tudo que acontece lá fora de alguma forma está acontecendo aqui dentro, você tende a se culpar. Você tende a se diminuir. Você fala, bom, mas afinal, o que está de errado comigo para que essa experiência tenha acontecido? Você faz isso, gente? Fala aqui pra mim se vocês costumam fazer isso. Se alguma experiência que você não gosta, uma experiência desagradável acontece, você começa a pensar, o que eu tenho que trabalhar aqui? O que eu tenho que consertar aqui? O que eu tenho que resolver dentro de mim para que isso não aconteça? Vocês fazem isso? Fala aqui pra mim se vocês fazem isso. Agora a pessoa não sabe se é certo ou se é errado falar que faz ou não faz, né? Não importa se é certo ou se é errado. Fala pra mim se você faz isso, tá? O que eu trago pra vocês é um pouco mais profundo. É o quê? Vá além dessa pergunta. Não é só o que eu tenho que transformar, o que eu tenho que curar. Saia um pouco dessa superficialidade de autoconhecimento e ao invés de olhar para o que tem de errado dentro de você, olhe para o que tem de certo dentro de você. O que tem de luz aqui dentro querendo sair e que eu não permiti até agora? O que tem de amor dentro de mim querendo se expressar e que eu reprimi até agora? O que talvez eu tenha que falar e que eu não estou falando?
E aí, você fazendo essas perguntas, isso salta na hora. Isso salta na hora. Não salta? Fala pra mim se não salta. Eu já tô entregando várias chaves aqui. Várias chaves. Se você tá conectado e esperto, você tá pegando. Então, além de eu me perguntar o que eu tenho que transformar e o que eu tenho que olhar pra mim, é qual é a luz que essa sombra tá encobrindo. O que eu tenho que mostrar sobre mim. O que eu tenho que valorizar sobre mim. O que eu tenho que externalizar sobre a minha essência e a minha verdade. Nenhuma experiência que chega para você por acaso, nenhuma história que você viveu foi por acaso, e essas experiências não são para te enfraquecer ou para te limitar, são para te expandir e para te fortalecer. Então, eu preciso primeiro mudar essa visão sobre isso para que eu possa procurar encontrar essa luz. Tá fazendo sentido? Vocês estão comigo na mesma página? Coloca foguinho de sim aí. Então, pensa comigo. Se você tá em... Vou falar outra coisa antes de falar isso. Além... Sim, tá, beleza. Antes de falar isso, vou me aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Por quê? Até um tempo atrás, quando o autoconhecimento começou a ser difundido, que hoje em dia a maioria das pessoas está buscando terapia, já está uma coisa mais, vamos dizer assim, mais difundida, né? As pessoas já procuram com mais leveza fazer terapia, pelo menos a parte psicóloga, né? A parte de psicólogo, vou no psicólogo fazer terapia, já ficou uma coisa mais difundida. Quando começou essa busca pelo autoconhecimento de uma maneira mais generalizada, a gente começou a olhar dessa forma. Bom, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que me curar, eu tenho que olhar pra dentro. Eu tenho que resolver dentro de mim essas questões para que as coisas externas se resolvam. Ok. Eu tô sempre um passo à frente, porque eu sou um pouco acelerada. Então, não é só o fato de olhar pra dentro. É o que eu tenho que tirar de dentro pra fora. O que eu tenho que criar a partir da minha energia que eu não estou criando. E aí, não é só o autoconhecimento que me traz isso, é o autorreconhecimento. É o autorreconhecimento da minha luz. E aí, meus amores, vocês precisam ter chaves alquímicas para descobrir isso. Né? E aí vocês aqui assistindo lives comigo, fazendo uma sessão comigo, fazendo seu mapa astral, vocês têm essas clarezas para fazer essas conexões e essas chaves aí, tá? Mas chegou um momento agora aonde esse autoconhecimento não é mais só individual. Ele não é só mais eu olhar pra dentro. Então eu pego essas experiências que as pessoas estão me trazendo e vou olhar pra dentro de mim, vou fazer uma terapia, vou me curar e tudo mais. Mas agora esse chamado, ele é mais coletivo. Então não é só você olhar pra dentro de você. É você, a partir daquilo que você já curou, você levar pra fora. Então não é eu só levar pra fora através de uma terapia, desabafando o meu problema, resolvendo essa questão e tratando uma emoção que eu tô guardando aqui, uma má água. Que agora no eclipse as más águas saem, né? Porque a gente se conecta com o elemento água também através da sombra. Então as más águas têm que sair, tá? Não é só isso, mas é através do coletivo. Então, eu tenho certeza que esse chamado que você tá tendo aí não é só para sua cura, não é só para sua autovalorização, mas é para você espalhar isso, é para você trocar isso com outras pessoas. Chegou um ponto aonde a gente não consegue mais se expandir sozinhas. Chegou um ponto aonde esse autoconhecimento tá no limite, sabe? Ele tá no limite, tanto que esses conhecimentos um pouco que geram uma superficialidade ou que geram um questionamento místico foram confrontados de uma forma irônica, né? A gente tem muita gente tirando sarro, tem muito charlatão por aí, tem muita coisa nesse sentido que vai fazendo o quê? Com quem tem essa vontade de falar, com a vontade de levar uma luz, com a vontade de falar, gente, não é assim que a vida funciona. O que acontece? Se fecha, né? Se fecha porque o mundo tá criticando, as pessoas estão julgando, então eu me fecho. Não, é agora que você tem que se abrir.
É agora que você tem que se abrir. Você tem que se abrir, você tem que falar o que você pensa, as experiências que você passou, qual é a luz que você tirou delas, como você pode transmitir isso para outras pessoas, através do seu servir, do seu trabalho, das relações. Quais são as pessoas que incentivam essa essência que você tem? O que você precisa manifestar? O que você entrega de melhor para o mundo? Quais são as pessoas que potencializam isso que você tem? Esse chamado, entende? Então, você vai se curar sim, sozinho, olhando para dentro, mas você chega no limite. Tem uma hora que você tem que ir para fora e tem que levar outras pessoas com você. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Então, todas as coisas... E essa hora não é amanhã não, tá? Essa hora não é quando você ficar perfeita, essa hora não é quando a vida se estabilizar, porque não existe estabilidade na vida e não existe perfeição aqui na matéria. Então, a vida não vai ficar perfeita para que você faça o que você tem que fazer. A vida vai estar sempre com problemas, a vida vai estar sempre com desafios, a vida vai ter sempre essas questões, porque esta é a vida. A vida é assim. Acontece que aquele problema que você já resolveu, você pode trazer para outra pessoa em forma de luz. Aquele problema que você já curou, você leva para outra pessoa numa troca onde ela cresce e você cresce. Essas são as trocas que a gente tem que alimentar. Essas são as trocas que te fazem expandir. Então, perceba, volta lá no início da live. Se a maioria das suas relações não te apoiam, não te engrandecem, não te valorizam, não te tratam bem, não te amam e tudo mais, qual é a luz que você não está expandindo? Qual é a luz que você não está mostrando para as pessoas? Por que você está alimentando essas sombras que te alimentam a essas relações? Por que você não está se valorizando? Por que você não está se amando? Por que você não está enxergando essa luz e entregando aos outros? Que sombra te diz que você não pode fazer isso? Faz sentido? Faz sentido, gente? Coloca foguinho, dá joinha. Então, a gente precisa, é urgente o chamado de levar isso para fora. É urgente de você fazer isso através do seu trabalho. E por que hoje em dia está difundindo tanto a internet como meio de levar o seu trabalho? Não é só uma questão... Isso pode ser visto como uma forma negativa e pode ser visto como uma forma positiva. Eu vejo tudo de forma positiva e sei utilizar as coisas de forma positiva. E é o que eu faço e ensino para vocês. Então, a internet está sendo difundida para que justamente a gente possa fazer isso de uma escala maior. Então, eu estou fazendo isso aqui. Quando eu estou usando as minhas sombras, os meus aprendizados, as minhas histórias, a minha experiência para transformar em luz, para que você enxergue essa luz, para que você transforme isso em você e você espalhe isso para outras pessoas. Então, quanto mais gente espalhando essa luz, quanto mais gente falando sobre isso, se transformando, mais fácil é para a gente manifestar. Percebe que essa sombra ela não é só sua. Não agarra essa sombra como sendo só sua. Ai, faltou muito amor próprio em mim. Como que eu pude me sujeitar a isso? Tá faltando para todo mundo. Tá faltando geral. Tá faltando clareza sobre o que é a vida, quem nós somos, a nossa essência, o que nos engrandece, como ter uma troca com as pessoas. Sabe, as pessoas usam as amizades só para se desabafar. Sabe, não é para isso que serve uma amizade. É para ter uma troca. Enxerga numa outra pessoa a oportunidade de você admirar aquela luz nela e saber que você também tem, que você pode ter, sabe? Não é só olhar para alguém que consegue fazer algo que você não consegue, como talvez fazer uma live, por exemplo, você olhar e falar, não, só ela que consegue, é só ela que pode, como eu queria conseguir. Você consegue, se você você é capaz de ver, você é capaz de fazer. Se algo te chama dentro de você, é porque algo em você já existe. E essa luz que a gente precisa alimentar. Percebe? Então, o que adianta você ter um relacionamento? O que adianta você ter relações se isso não te mostra isso sobre você? Se não te mostra a sua luz, não te mostra a sua essência. Então, a maioria das pessoas me procuram, por exemplo, num tarô, numa coisa assim mais mística, para resolver relacionamentos. Ai, porque eu quero resolver relacionamentos, porque que nó que tá aqui no meu relacionamento que não tá dando certo, porque que isso tá acontecendo, por isso que é aquilo.
É maravilhoso você procurar com esse propósito, tudo bem. Mas pra que você quer um relacionamento? O que você tem que alimentar? O que alimenta em você o fato de ter um relacionamento? Ter ou não ter, o que muda em você? Esse é o ponto, é essa a essência que você precisa chegar. E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, porque a maioria fala sobre isso, busca disso, né? As mulheres têm uma busca maior sobre isso, até pelo seu senso de valor, porque o cardíaco está relacionado com a energia feminina. É a mulher que busca sempre o casamento, é a mulher que busca sempre o outro. Não é sempre, mas na grande maioria das vezes, porque isso é uma tendência da energia feminina. Mas questione a origem de você ter com necessidade um relacionamento. Porque você ter um relacionamento faz parte do seu propósito, faz parte da nossa troca. Não existe mais como a gente ter crescimento sozinho, a gente precisa do outro para esse crescimento. Então, eu tenho que me conectar com pessoas do meu propósito, eu tenho que conectar com pessoas que falam a minha língua. Isso é necessário. Mas, além disso, né, o que eu tenho que me conectar sem querer, né? Sem necessidade, mas por desejo. Por expansão e não por limitação. Que é como eu sou sem essa pessoa. Como eu me vejo. Enxerga a experiência que você tem mais medo, que é mais dolorosa pra você, que você não quer que as pessoas saibam sobre você, ou que você não quer ser vista como. Sabe? Enxerga você nessa experiência. E se permita ser isso. Se permita, porque quando você se permite ser mal vista, você se liberta daquela sombra. Você se liberta disso. Você não precisa daquilo para ser quem você é. Você não precisa de um relacionamento para que o seu senso de valor fique adequado, fique equilibrado. Você não precisa de uma outra pessoa para que você se sinta valorizada ou para que alguém te veja como uma pessoa de valor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É muito melhor você estar sozinha, valorizando o que você acredita, do que estar num relacionamento que faz você desvalorizar aquilo que você tem de mais sagrado, que é a sua essência e os seus valores. Faz sentido? Eu tô pegando um pouco pesado hoje, gente. Tô pegando um pouco pesado. É porque assim, muitas pessoas me procuram para relacionamentos, muitas pessoas me procuram para olhar isso, e eu sei que existem muitos problemas e conflitos relacionados a relacionamentos com relação às mulheres, as pessoas que estão aí hoje em dia, e vai emergir agora, tá? Vai emergir nesse eclipse várias questões de relacionamento. O que eu tô querendo trazer aqui pra vocês hoje, o meu propósito aqui é fazer você aprofundar mais nesse desejo de relacionamento. Eu quero ter um relacionamento? Tudo bem, eu quero ter um relacionamento. Eu posso intencionar isso no eclipse, na lua nova? Posso intencionar isso. Mas aprofunda mais. Para que eu preciso desse relacionamento? Qual é a luz dentro de mim que quer se relacionar com o mundo? Qual é a parte minha que busca a relação de fato e relações saudáveis? Que vai me fazer crescer no meu propósito, crescer no meu trabalho, que vai me fazer encontrar parcerias para o meu crescimento. Gente, não existe coisa mais abundante que parcerias. Às vezes você acha que precisa resolver problemas para conseguir certas coisas na sua vida. Como, por exemplo, a maioria das pessoas que procuram para fazer uma sessão comigo já passou por muitos problemas. Porque a vida trouxe várias experiências e ela falou, não, quando eu tiver dinheiro, eu te procuro. Quando surgir um dinheiro, uma grana, eu vou investir em mim, eu vou fazer essa sessão aí. Aí o que acontece? Falta dinheiro. Aí tem experiência que você não tem mais, você tem que tirar dinheiro do além porque estragou seu carro. Aí vem um conflito com uma pessoa e você fica totalmente desestabilizado emocionalmente. Então acontecem várias experiências para a pessoa chegar em mim e falar assim, olha, fazia muito tempo que eu queria te procurar, mas aí eu senti essa vontade, senti esse chamado de me olhar para isso, mas eu fiquei esperando, porque eu achei que eu ia resolver, eu achei que ia dar conta. E, cara, a gente não precisa passar por tudo isso, entende? É isso que me motiva a estar aqui falando de graça para vocês toda semana, que é despertar em vocês o desejo por terapia, o desejo por se olhar, não só para curar as sombras, mas para você mostrar a sua luz, para você mostrar para o mundo o que você tem de melhor, para você espalhar essa vontade de viver e engrandecer essa vontade de viver que está dentro de você.
Entende? Eu buscar uma sessão, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa, uma sessão onde eu vou me reconhecer quem eu sou, a minha essência, os meus dons, as minhas potencialidades, os meus talentos, a minha expressão nesse mundo, assumir o papel que é meu e único, quem eu nasci para ser. Entende, gente? Faz sentido isso para vocês? Ou vocês acham que eu tô viajando, que terapia só serve para curar nossas sombras? Nada a ver. A Fernanda viajou agora. Quando você faz isso, e eu tenho algumas clientes que já têm essa consciência, e eu amo de paixão atender quando a gente tem mais essa consciência, sabe? Por quê? Porque o salto é muito mais rápido. A expansão é muito mais rápida. Então, quando você vem para uma sessão comigo e fala, Fernanda, eu tô com essa sombra aqui, está me atrapalhando nesse ponto, eu acho que isso aqui vai estar impedindo o meu crescimento, então eu quero olhar, me ajuda aí, o que eu preciso ver, que eu não tô vendo sozinha. Nossa, aí é salto quântico atrás de salto quântico, entendeu? Aí você vai, não tem o dinheiro para a sessão, mas o que acontece? Você fala, eu vou fazer, porque eu vou dar o passo e o universo vai botar o chão. Então surge o dinheiro, e depois que você faz a sessão e destrava aquilo ali, que o dinheiro estava te botando um limite até onde você ia com você, então quando você destrava aquilo ali, mais dinheiro surge, mais oportunidades surgem, porque não é o dinheiro que te limita, não é a sua condição, não é as experiências que você tem que te limitam, e eu sou a maior prova viva disso. Quando experiências desafiadoras acontecem na minha vida, porque eu tenho um filho especial, não sei se todo mundo que me acompanha nas lives sabe disso, mas quando ele foi pro hospital ontem, levei ele pro hospital, então quando experiências desafiadoras acontecem, a coisa que mais me vem na cabeça é essa, sabe? Não são as experiências externas que limitam que a nossa vida, que determinam quem nós somos, mas a forma como lidamos com elas, a forma como eu transformo elas, porque elas estão ali para todo mundo. Elas acontecem para todo mundo. Quem é você na fila do pão para não ter essa experiência, né? Então, como eu transformo essa experiência é que diz respeito sobre mim e o como eu vou transformar isso de outras maneiras, né? Então, não é receber para mim. Eu quero ter experiências maravilhosas e gostosas o tempo todo. Sorry, baby. Esta não é a vida. Esta não é a vida. A vida tem experiências dolorosas e desafiadoras, só que quanto mais a gente busca criar experiências com intencionalidade do positivo, da luz, do amor, da gratidão, de uma maneira pé no chão, de uma maneira aterrada, que existe diferença sobre ser luz e gratidão do mundo da lua, do que ser luz e gratidão aterrada, tá? Quando você tem isso, você transforma no coletivo, e aí você transforma isso em outras pessoas. Então, as pessoas, gente, são o grande portal de transformação, que foi o que eu falei lá no começo da live, e elas também são a grande oportunidade de expansão. Então, quando você vai atrás de uma sessão, por exemplo, de terapia comigo, uma sessão de tarô, uma sessão de mapa, você não vai só em busca da sua sombra, do que você tem que olhar, o medo, ai meu Deus, eu tenho medo de ver, né? Tem muitas pessoas que também têm medo, não, eu não vou nem ver porque eu não quero saber, eu fico com medo daquela profundidade. Não, vai em busca da luz, vai em busca de clarear isso e manifestar essa luz ao redor de você, para que as pessoas entendam que as pessoas são esse portal. Então, se a pessoa traz para você uma sombra, nas experiências que você tem no dia a dia, você pode procurar uma pessoa que está vendendo um trabalho que te mostra a luz, como o meu, e ir atrás de mim para ver a luz. Eu vou acessar a Fernanda porque esse é um portal que me mostra a luz. Eu tô fazendo propaganda de mim? Claro que eu tô fazendo propaganda de mim, porque eu tenho que fazer propaganda de mim, né? Mas tem muitas pessoas aí que fazem por aí isso também, se você quer se conectar com outra. Mas o que eu tô falando é de você buscar isso com essa intenção, entende? Que aí eu vou me conectar não só com as pessoas através das sombras, porque as pessoas vão trazer essas sombras pra mim, através das experiências, isso é normal, isso vai vir mesmo, mas eu vou com intenção atrás de uma pessoa que pode me trazer luz. E é aí que você aprende a receber. É aí que você aprende a receber. Porque eu não vou ali só pra me desabafar, só pra não sei o que. Isso ainda eu tô na questão de não saber receber, percebe? Agora, quando eu vou para receber,
Muitas vezes a gente não sabe receber porque você não sabe o que fazer com aquilo ali. Então chega um monte de informação pra você e você fica perdidinho, porque agora eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu recebi, né? Então eu tenho que entregar, é natural. Então quando você vai em busca da luz com intencionalidade para expressar essa luz, as coisas chegam pra você de uma maneira inesperada. E as pessoas são o grande portal de transformação e o grande portal da nossa prosperidade, plenitude, expansão. Faz sentido, gente? Gente, ninguém tá falando nada nessa live. Só tá dando uns coraçãozinhos, ainda bem, pelo menos isso eu sei que vocês estão aí. Silêncio absoluto. Eu quero troca. Agora eu vou ficar chateada, porque é live de Libra, então eu quero troca. Tudo bem que é um eclipse e eu precisava ser um pouco enfática, né? Eu precisava ser um pouco enfática nisso. Mas porque vai emergir, se vocês não saírem daqui com consciência, isso vai emergir depois nos desafios da vida de vocês. E eu quero que vocês se lembrem disso quando alguns desafios chegarem, né? Putz, a Fernanda falou que as sombras iam ficar evidentes. Então, eu não vou caçar mais sombra dentro de mim, eu vou caçar a luz. Que luz que eu tenho que expor que eu não tô expondo? Quem eu sou? Qual é a chave que essa energia de Libra me traz? Não é só onde a energia de Libra tá no seu mapa, né? Ah, a minha energia de Libra tá no meu ascendente. No meu caso é o meu ascendente. Então isso diz muito sobre a forma como eu me relaciono e como as pessoas são importantes pra mim. Mas Libra tá pra todo mundo, Libra tá no céu, então Libra tá em você em algum lugar. E aí não é só como isso tá no seu mapa, mas também como você está hoje com relação a essa energia, que você tá no excesso de Libra ou na falta de Libra? Será que você tá olhando só pra fora, só pro outro? É o outro que tem que mudar? É o outro que tem que se curar? Eu tô muito compreensiva com a dor do outro. Eu não vou falar pra ele as minhas dores porque ele tá em sofrimento. E eu não vou falar pro mundo as minhas dores porque tá todo mundo em sofrimento. E aí eu não espalho a minha luz, né? Porque a minha luz tá em expressar quem eu sou. O que eu tô reprimindo aqui dentro? E aí o que me alimenta? Como é que eu tenho compaixão comigo mesma? Como é que eu quero ter compaixão com o outro se eu não tenho comigo mesma? Ou seja, devemos nos relacionar só para expandir. Só assim expandir. Com essa intenção, né? Não é que é só para isso, porque as coisas da vida aqui material às vezes vão tirar a gente um pouco desse foco. Tá tudo bem. Só quero que vocês tenham clareza quando isso acontecer. E intencionalidade. Intencionalidade, gente, é o que nos salva de tudo isso. Lua nova é sempre o momento da gente plantar a intenção. Então, quando eu tenho a intenção do que eu quero, ao invés de eu focar no que eu não quero. Ah, eu não quero um relacionamento que me trata mal. O que você quer de um relacionamento? Coloca aí no papel. O que eu quero de uma pessoa? Como que eu quero? Ixi, essa pessoa que eu quero, ou isso que eu estou idealizando, não existe. Isso não é um problema seu. Isso não é um problema seu. Fazer existir essa pessoa, entendeu? Ela vai ter que nascer uma hora, ela vai ter que se transformar para ser a pessoa que você quer, não interessa, isso não é problema seu. O problema seu é saber o que você quer, entendeu? Faz sentido? A gente tá querendo controlar o outro, percebe? A gente quer controlar não só o outro, mas o que chega até nós. Ah, tá bom, essa pessoa não existe, então eu vou colocar um limite aqui. Ah, eu acho que a pessoa pode ser mais ou menos assim. Tudo bem, eu aceito. Eu quero uma pessoa de olhos verdes, mas eu aceito se for olhos castanhos. O que você quer? Se você não tiver o que você quer, isso não vai satisfazer. Porque não é uma necessidade que você tem que ter as pessoas. Você não tem que ter pessoas por necessidade, é por desejo. Se você quer algo, é porque essa pessoa que você está querendo vai te ajudar a expandir quem você é. Então você precisa se conectar com a expansão, com o desejo de crescimento, com a sua luz, com o que você quer expressar, com o que você quer manifestar, em como você quer se relacionar. Ser você. Então se abrir, eu preciso que vocês se abram. Cardíaco é isso, é se abrir. É me abrir para me relacionar. Porque muitas vezes a gente se fecha através de várias experiências, vários desafios. E tem momentos que são necessários. Não existe o certo ou o errado para isso. Tem momentos que são necessários, né? Mas quanto mais eu me abro, mais fica evidente aquilo que eu preciso entregar e expandir através de quem eu sou. Faz sentido, gente? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Quando você faz isso, você encontra parcerias do propósito, que é isso que importa, tá? Parcerias do seu propósito.
O que eu tenho que expandir nesse mundo? Qual é o meu papel nesse mundo? Como que eu vou levar isso que a Fernanda tá falando aí adiante? Achar a minha essência, tá? Que mais? Tem uma frase legal. Eu sempre gosto de trazer uma frase de impacto, né? No final, pra vocês gravarem. Inclusive, se vocês quiserem postar e me marcar, eu adoro quando vocês fazem isso. Então, a frase de impacto hoje é o seguinte. Eu vou ler. O grande problema não são... Tem duas frases, tá? Vou falar primeiro uma. O grande problema da nossa vida, o grande problema da sua vida não é os problemas. Os grandes problemas da sua vida não são os problemas. É você achar que são os problemas. O grande problema da sua vida não são os problemas. É você achar que são os problemas. E o grande problema da sua vida não são as pessoas. É você achar que são as pessoas. As pessoas são portais de transformação. Então, da mesma forma que a sua mente pode te dizer que não existem pessoas boas, que não existem homens legais, que não existem pessoas incríveis e transformadoras, que não existem pessoas prósperas sem roubar, sem passar por cima dos valores, que não existe... Tudo isso é balela da mente, tá? Balela da mente. Vai no seu coração e vê o que o seu coração te diz. Frases de impacto, viu? Adorei. Se impactou é porque fez sentido. Então, sai da sua mente e vai pro coração. Vai pro coração. O que você tá sentindo? Para você enxergar essas sombras através do sentir e transformar através dos sentimentos com intencionalidade. Quando você acha que são os problemas o seu problema, e quando você acha que são as pessoas o seu problema, você não olha para o real problema e para a real solução, porque não é para o problema que a gente tem que olhar, é para a solução. Não olha mais para o problema, olha para a solução. Não interessa como essa solução vai chegar. Ela chega, gente, ela chega. Se vocês quiserem, eu posso contar uma historinha aqui bem rapidinho para as pessoas que ficaram comigo até o final. Vocês viram que eu fui ontem pro hospital com o Otto? E na hora eu já pensei assim, vou contar bem rapidinho. Eu pensei assim na hora que eu tava indo, né? Putz, eu vou ter que levar o Otto pro hospital, cara. Isso vai baixar minha energia, eu vou ter que ir lá no hospital, sofrer toda aquela... lidar com tudo aquilo e tudo mais, aquela dificuldade. Sem falar que o meu filho já tava, né, numa dificuldade e começou a piorar. Quando eu vi que ele começou a piorar, daí eu meço saturação aqui, né? Quando eu vi que ele começou a piorar, baixando a saturação, a respiração tava muito ofegante, e o que mais que deu? A febre. Quando deu febre, aí eu me preocupei. Eu falei, bom, agora eu vou ter que ir atrás de um especialista. O que eu fiz? Eu não gosto de hospital, eu sei que também não é sempre que eles vão resolver o meu problema, muitas vezes eu fui pro hospital e só piorou o problema. Então eu falei, tá, vou me concentrar aqui pra resolver isso. Vou falar com uma pessoa que vai resolver esse problema pra mim. Com quem que eu lembrei de falar? Com a pneumologista dele, uma pessoa que eu consultei lá no começo do ano. E médico assim, especialista, normalmente não dá o número pessoal. Ela me deu naquela época, né? E aí eu mandei mensagem no número pessoal dela. E porque eu mandei mensagem pra ela, eu me conscientizei que realmente eu precisava ir para o hospital, porque lá, né, eles iam poder fazer um resgate que ia ajudar ele nessa questão da saturação, respirar melhor. E cheguei lá no hospital, a médica que atendeu ele era amiga desta médica que eu procurei, que eu mandei mensagem. Então elas trocaram figurinha e entenderam o que era melhor pra ele. Porque qual que é o meu medo de ir pro hospital com o Otto, que é uma criança especial? A maioria das vezes os médicos de plantão não sabem o que fazer com ele, porque não conhecem o caso dele, entende? Então eu que sou mãe, muitas vezes sei mais do que a pessoa que tá lá. Não sei mais que o médico, né, gente? Não é arrogância minha, entenda o que eu tô querendo dizer, tá? Então, se a pessoa não entende o quadro dele, às vezes não vai saber o que fazer. Mas elas trocaram figurinha e aí elas souberam o que fazer e deram a melhor solução pra ele. Entende? E eu não saí de lá com uma lista de antibiótico que pronto, dá um antibiótico aqui que vai resolver a vida dele, que às vezes nem resolve, só piora a situação. Ela não me deu antibiótico porque não era o caso que precisava, ela sabia que ia ser exagero. Então, eu consegui sair de lá, não precisou internar nem nada, e ele melhorou. Entende como as relações são portais de transformação, gente? Eu não tinha solução, eu não queria aquele desafio, eu não tinha... sei lá, não tinha nada pra resolver aquilo, mas eu tinha as relações certas, eu tinha as pessoas,
E as pessoas resolveram o problema pra mim, resolveram de uma maneira que eu não esperava, entendeu? Que fosse muito mais fácil. Se eu ficasse presa ao problema, não quero ir no hospital, não quero que meu filho fique ruim, eu começo a passar mal emocionalmente porque eu sinto a dor dele, eu não resolvo. Eu tiro o foco do problema e boto na solução. É assim que a gente resolve. Faz sentido, gente? Então não tenham medo das experiências que vocês vão sentir, né, de se confrontar, porque isso vem para mostrar a sua luz. E essa experiência que me trouxe ontem, me trouxe mais gás ainda para fazer essa live hoje, para falar isso para vocês. Faz sentido focar na solução ao invés do problema. É isso. E na luz que tem através daquela sombra, entendeu? Por exemplo, se você pensar, meu filho tá doente, que luz que tem aqui? Na hora você não pensa na luz, mas só coloca a intenção. Eu vou encontrar a luz que tem aqui e eu vou resolver isso pela luz. Faz sentido? Lembrei do livro Problemas Oba. Cara, esse livro é sensacional. Eu li esse livro quando eu trabalhava na engenharia, né? Quando eu queria ser gestora de grandes empresas e grandes negócios. Eu tava no começo, assim, da minha carreira. Eu li esse livro, ele é sensacional. Ele transformou a minha vida porque eu comecei a enxergar todos os problemas como oportunidade. Verdade, Su, que bom que você leu. Gratidão pela live, Fer. Que bom que você gostou, Cat, que fez sentido pra você. Gente, quem quiser se aprofundar mais, quiser fazer sessão comigo, aproveitem, inclusive, porque por causa do portal, eu vou deixar o valor antigo valendo, mas esse valor vai aumentar nessa alunação, tá? Esse valor vai aumentar nessa alunação, mas eu vou deixar pra quem quiser marcar comigo agora, quem tiver nessa live, quem tiver nessa semana aí, eu ainda vou deixar o valor antigo, mas na lua cheia eu vou subir o valor, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.